tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um Papo Psi. E eu não sou dado a ceder aos assuntos da moda, porque eu imagino, eu penso, eu considero que isso não é útil a uma reflexão necessária sobre os fazeres da clínica e sobre as ocorrências que comumente nos trazem mal-estar e que são do interesse de quem produz esse ofício de ser um analista. Contudo, eu acho que, dada a dimensão que esse tema tomou entre nós todos, se faz necessário tecer algumas considerações. Eu quero falar sobre essa ocorrência de mulheres adultas e os seus bebês rebogue, que são bonecos muito assemelhados à criança, né, viva, a um bebê de fato ali vivo, um bebê que é fruto de um parto verdadeiro, né? E por que esse assunto tem nos interrogado? Porque isso é esquisito, estranho, incomum. Porque não se trata do exercício de colecionar coisas, como muitas pessoas fazem, objetos mais variados. Se trata da produção de um simulacro. Um simulacro que tenta imitar a vida ali aonde não há vida. Porque esse bebê não tem vida. Se há uma vida, e eu acho até que há, é do ponto de vista desse adulto que lida com esse bebê rebogue, com esse boneco, como se ele fosse uma criança de fato recém-nascida, que tem e que exige dos pais um cuidado consistente para a própria manutenção da vida e para o seu desenvolvimento humano, intelectual, psicológico e físico. Nós sabemos que os bebês são muito frágeis, né? E cabe, portanto, aos pais, especialmente à mãe, interpretar desde o primeiro momento os grunhidos dessa criança e tomar as providências necessárias para prover o cuidado, né? Que é uma expressão de amor, né? Portanto, esse simulacro que imita a vida não passa de um engodo, porque é uma mentira que, de tão bem contada ou repetidamente contada a si mesmo, ganha uma dimensão de verdade. Mas não é a verdade. Esses quadros, eles parecem apontar para uma ocorrência de sofrimento psíquico que exigiria uma atenção a esse sujeito nesse ambiente protegido da clínica, em que se aposta na palavra como instrumental de cura para dizer, afinal, o que é isso mesmo? Porque tudo que a gente tem tentado apontar é uma boa especulação, mas não tem o estatuto daquilo que explica o fenômeno, porque esse é um fenômeno daqueles, dada a sua dimensão subjetiva, só pode ser pronunciado no caso a caso. Então há de se perguntar, né, a cada um que tem essa vivência e que se engana ao entender que aquele boneco é de fato e convoca de fato os cuidados de uma criança, o que isso significa, né? É muito delicado a nós todos que somos analistas, psicanalistas, nos pronunciar sobre essas coisas, porque há de se ter um zelo, uma atenção, mas isso revela o quê? Milhares de possibilidades. Talvez se trata de uma mulher que não consegue se engravidar por razões diversas. Às vezes se trata de um objeto substitutivo, tendo em vista a perda de uma criança, um quadro depressivo. Mas de qualquer maneira me ocorre que esse fenômeno me lembra um livro muito importante do Alain Boudier, que se chama Ética,
ensaio sobre a consciência do mal, em que o autor propõe e faz uma série de críticas à concepção de ética e propõe, né, que a ética deve se fixar como campo de reflexão, de crítica, de pensamento, ali sobre a verdade, sobre os acontecimentos que dizem algo de fato verdadeiro, como uma maneira, inclusive, de, ao ter consciência do que é o mal, poder superá-lo em ações que são tanto individuais como coletivas, mas que anunciam transformação. Né? Transformação. Olha, o nosso tempo é um tempo curioso. Nós temos tomado, por exemplo, os nossos pets como entes dos mais valorosos, dos mais importantes. E agora estamos a ver, né, essa ocorrência dos bebês reboque tratados como crianças de verdade. Então, eu imagino que questões como essa nos exigem uma vez mais o ofício de apostar na palavra como produto, como um lugar de produção da cura sobre o mal-estar, sobre o adoecimento, e há de se convir, né? O nosso tempo é um tempo em grande medida adoecedor. Me parece que esse fenômeno dos bebês reborn, que tem nos invadido, nos interrogado, é mais um dado sobre essa condição, né, de um mundo dado a uma série de crises permanentemente, instabilidades as mais variadas e que conduzem as pessoas a situações, digamos, esquisitas, estranhas, incomuns como essa. Talvez há alguns anos atrás isso seria impensável, mas hoje já não é. Então é importante, é estratégico que nós todos possamos tratar de nós mesmos, de cuidar da nossa sanidade mental, da nossa cabeça, como um lugar que nos produz nesse mundo, vasto mundo, e que nos, portanto, nos habilita a, quem sabe, a exemplo do que Badiou aponta no seu livro, na sua obra, um livro muito expressivo, a meu ver, é um compromisso com a verdade e ao mesmo tempo uma ética de combate ao mal. O mal está aí, né? Haja visto o genocídio da Palestina por ninguém mais, ninguém menos do que judeus sionistas, né? Uma questão relevante, situações dessa ordem que nos interrogam o que nós queremos, o que nós podemos, o que nós devemos fazer. Né? Não se trata aqui de uma crítica maledicente a essas pessoas que fazem o uso do bebê reboque como se fosse uma criança de fato, mas de apontar que essa ocorrência talvez exija, né, de nós todos uma atenção à nossa saúde mental como um lugar para viver melhor, para viver, quem sabe, com mais verdade, para viver, quem sabe, com um pouco mais de produção do bem, o bem como uma instância relevante para a gente pensar um mundo melhor e pensar a nós mesmos num lugar mais produtivo, mais potente. Eu acho que é isso que eu gostaria de apontar, né? O engodo, que é uma mentira, o simulacro, que é uma simulação, uma imitação, ambos dialogam aí com essa atmosfera da mentira, não pode nos servir, ou não deve nos servir, à produção de nós mesmos no lugar mais potente, mais saudável, mais, quem sabe, feliz e verdadeiro. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.